Cyril Ramaphosa acabou de ser reeleito ou confirmado como presidente reeleito na África do Sul, após perder claramente a maioria no Parlamento. O partido de Nelson Mandela fecha assim o acordo para formar um governo de coalizão. É, portanto, o primeiro assunto desta noite. É verdade. A primeira nota é que o que terá motivado o presidente Ramaphosa a estabelecer o acordo com o partido Aliança Democrática para manter-se no poder e para mesmo manter-se no poder, porque entre ambos os partidos políticos não há uma sintonia, não há uma congruência até de princípios e de ideologia, não é? Basta ver que a Aliança Democrática é contrária, em grande parte, à posição do governo de Ramaphosa em relação ao conflito entre Israel e o Hamas, ou entre Israel e a Palestina. Tem vindo, como se sabe, apresentar várias solicitações ao TJ para que este órgão judicial internacional possa adotar decisões que obriguem Israel a suspender a incursão na faixa de Gaza. Esta posição não é de todo defendida pelo Partido Aliança Democrática, com que formou esta aliança para se manter no poder. E também, ao nível da sociedade sul-africana, pelo menos no seio dos partidos, digamos assim, mais sonantes, como no caso concreto do Partido Econômico Freedom Fighter, este partido DA, Aliança Democrática, é para o IFF, um partido racista, não é? E também questiona-se como é que poderá haver uma coabitação política entre duas forças assimétricas, no caso concreto do ANC e a Aliança Democrática, sabendo que têm posições também opostas sobre a reforma fundiária na África do Sul, que é um dos temas bastante importantes para uma espécie de justiça social ou histórica relativamente ao facto de que as principais terras na África do Sul não estão nas mãos da maioria negra sul-africana. Este é um fenômeno bastante difuso e bastante conhecido. Ou seja, para o ANC, entra para esta coligação com a Aliança Democrática numa posição bastante desprestigiada, bastante fragilizada, mas o DA, ao entrar para essa aliança com o ANC, mostra-se ser hoje a segunda força política da África do Sul, mesmo sendo, como se sabe, representada por uma franja da população que representa, teoricamente, 10% da população sul-africana. Ao estar dentro do governo com o ANC, irá exigir posições-chave para estar no governo, irá ditar a sua agenda para fazer com que o governo do ANC sobreviva, irá eventualmente ter que conduzir o posicionamento da África do Sul no contexto regional e no contexto internacional. Ou seja, o ANC de Ramaphosa está a mostrar-se quase que perdulário ao entrar nesta aliança. Não ganhará muito estando nessa aliança, a não ser a manutenção do poder, digamos assim, pelo poder, o que é, digamos assim, também sinal de que a África do Sul estará a viver eventualmente uma nova era da sua política, também reflexo do mudamento que está a haver a sua demografia, a sua sociologia política, né? Porque a África do Sul é caracterizada por ser uma sociedade arco-íris, sim, mas há uma tendência a uma espécie de miscigenação que depois tem implicações na agenda política ou no orientamento político da sociedade, e aí o DA ter tido 20% da eleição, ou seja, de votos na última eleição que aconteceu em maio último. A África do Sul, diga-se que, nesta altura, estará a viver a era pós-ideologia, pelo menos no que toca ao ANC, para abraçar a era pós-ideologia ou a era da coabitação antifisiológica, do ponto de vista até da sociologia política, dos valores culturais, políticos e universais que o ANC defendeu até aqui. Até sob o risco de desaparecer, porque o ANC corre o risco de desaparecer se continuar a agir desta forma, dando espaço para outras forças políticas. Basta ver o que aconteceu com a criação do Nkuntuse do antigo presidente
Jacob Zuma, que em um mês conseguiu obter 58 ou 59 parlamentares, o que é algo inédito. É quase comparável quando, numa das eleições do nosso país, o partido do então Chivucovuco, a casa obteve também votos tão elevados que ultrapassou o PRS, passou a ser, na altura, a terceira força política do país. O mesmo se verificou na eleição da África do Sul, com Jacob Zuma a ser o terceiro partido político na história da África do Sul, mesmo se foi fundado em tão curto espaço de tempo. E, aliás, um dos votos, a redução do número dos votos que o ANC teve, pode ser ligado ao facto do Umkhonto Sizwe ter sido lançado para essa política sul-africana, retirando, digamos assim, um certo apelo aos votantes que passaram a votar este partido e não o próprio ANC. Ou seja, é uma situação, não diríamos anómala, mas é inusual que o ANC forme esta aliança quando, eventualmente, o passo ideal era tentar formar, eventualmente, um governo provisório que levaria a uma outra eleição antecipada, esperando que, nessa eleição antecipada, pudesse convencer os eleitores que passaram para Umkhonto Sizwe a voltarem a votar para o ANC e a manter-se do poder, ou então, eventualmente, iria vencer um outro partido qualquer, mas essa aliança democrática, essa aliança entre o ANC e a Aliança Democrática é uma aliança não fisiológica, mas se entende a realizar interesses políticos imediatos e, eventualmente, também depois poderá não durar muito tempo, poderá não durar todo o mandato legislativo na África do Sul. Ou seja, todo este cenário leva-nos aqui a, digamos, identificar uma África do Sul numa nova era política, podemos assim, digamos, afirmar, e acima de tudo marcada também por muitos desafios, certo? Sim, poderá representar isso uma nova forma, uma nova dialética política na cena política sul-africana, não é? Com este partido minoritário ser quase que um key player, um jogador importante na definição da agenda política da África do Sul, não é? Ou seja, o ANC, ao estabelecer essa aliança, está a reconhecer que sozinho não pode mais ser o partido hegemônico. Isto é normal, em política, os políticos podem mudar, podem perder a sua dinâmica, sobretudo se não se adaptam à dinâmica de mudança que ocorre na sociedade, sobretudo se não consegue até responder os desafios sociais, econômicos da sociedade, porque, como sabe, os sul-africanos, apesar de dizer-se que a África do Sul é o país mais rico da África, tem nível de criminalidade, de pobreza, também das mais altas do mundo, porque a riqueza está no topo da pirâmide, e quem está no topo da pirâmide são forças políticas que se conhecem, forças políticas sociais, burguesias que se conhecem muito bem, que não redistribuem a riqueza cá para baixo, e essa insatisfação da população sul-africana pode ter contribuído a que o ANC não obtivesse os votos que esperava obter para manter-se no poder como o partido hegemônico, né? Ou seja, a África do Sul está mudado, o ANC não é mais partido dominante, eventualmente não será partido dominante na cena política sul-africana nos próximos 5 a 10 anos, porque há também uma fragmentação de partidos políticos ao nível da África do Sul. Basta ver que, por exemplo, dentro do ANC, ao longo do tempo, nasceram outros partidos, mas isso pôs também bastante frequente ao longo ou em momentos de eleição. O caso concreto do Umkhonto Sizwe é um exemplo disso, mas também depois existem os partidos regionais que maximizam e muito bem a sua linhagem política ou étnico-política, né? Basta ver o partido chamado o partido Inkatha Freedom Party,
este é um partido de ascendência zulu e tende a maximizar o seu eleitorado a partir a sua pertença a este grupo zulu. Depois existem outros grupos políticos ou étnicos, se pode dizer, que também fazem política local, fragmentada, apelando a voto de pertença identitária e menos um voto de pertença nacional, não é? Quem fala do DA pode falar também desses partidos sul-africanos que são marcadamente localistas, mas com ambições mais de preservação da sua identidade local do que da Constituição, enfim, desta nação arco-íris, pelo menos no que toca à componente política. Isso tudo fragiliza os partidos centrais, no caso concreto o ANC, porque muitos desses partidos pequenos nascem dentro do ANC. Mesmo o Economic Freedom Fighter, o seu líder era o era o presidente da juventude do ANC, que foi expulso durante a presidência de Jacob Zuma, daí essa rivalidade histórica que existe entre ele e Jacob Zuma. Ele fundou o seu partido, isso levou a que uma grande franja da população votante ou pertencente ao ANC passassem a pertencer ao Economic Freedom Fighter. Mesmo se passa com o Nkwete Freedom Party, se passa com o Sizwe Nkwete, ou seja, o ANC deve saber eventualmente conviver com essas suas criaturas, né? Essas suas criações pequenas, com as quais até pode formar uma aliança para governar se deixarem os egos políticos de lado, não é? Esta rivalidade, quase que, essa animosidade, quase que, enfim, ontológica entre os líderes Julius Malema, Cyril Ramaphosa e Jacob Zuma não contribui, não funciona para a preservação dos interesses naturais e a missão histórica da ANC de tentar reverter os resquícios do apartheid que continuam naquela sociedade. Se eles continuarem divididos, então os outros partidos que não são originários, digamos assim, do seio do ANC, vão continuar a maximizar e a engrandecer-se e a dominar a cena política da África do Sul. Ou seja, há uma nova África do Sul que está a emergir ou que já emergiu, e essa eleição que viu o partido BA a ser o segundo mais votado, e esta constituição deste governo de coligação é prova de que daqui em diante o ANC não será mais partido dominante enquanto não souber dialogar com as cisões que acontecem dentro do seu seio.